Graça e paz, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi então a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Meus amados e queridos irmãos, eu vi uma notícia na revista Notícias de Israel, da chamada da meia-noite, uma notícia bastante interessante. Deus, ele está preparando todo o cenário para o cumprimento das suas profecias. E o que dizia aquela notícia da revista Notícias de Israel? Aquela notícia dizia o seguinte, que no Vale de Megido, em Jerusalém, no estado de Israel, ali naquela mesma região aonde vai acontecer a grande batalha do Armagedon, aquela notícia estava dizendo o seguinte, que ali chegou um enxame de abutres. Vocês vão saber o que é um enxame, né? Aqui em Goiás a gente chama enxame, aqui passa muito enxames de abelha, muitas abelhas. Então, segundo aquela notícia de Israel, passou um enxame de abutres, de carnívoros, né? São os urubus e outros tipos de abutres carnívoros, mais ou menos uma distância de 15 quilômetros, aquele enxame. Um enxame de abutres de 15 quilômetros que infestou o Vale de Megido ali. Meus irmãos, o que é isso? É o seguinte, Deus está levando as aves para o Vale de Megido para comer carnes de cavalos e seus cavaleiros, conforme está aqui no Apocalipse. O Apocalipse está falando da grande batalha do Armagedon. Coisas que vão acontecer no final da grande tribulação. Está sendo montado, meus amados, o cenário. O cenário está sendo montado, meus irmãos. A grande batalha do Armagedon será uma batalha terrível em que todas as nações da terra irão se reunir no Vale de Megido para destruir Israel. E se não fosse uma intervenção divina, Israel automaticamente ia desaparecer do mapa. Deus vai permitir isso justamente para que os judeus se convertam. Os judeus que viraram as costas para Jesus Cristo. Quando eles estiverem cercados ali, eles vão clamar pela volta do Messias, e o Messias vai descer ali no Monte das Oliveiras e vai salvar eles aí daquele terrível massacre. Então aqui está falando do final da grande tribulação, da segunda vinda de Jesus Cristo em Jerusalém. O Apocalipse diz assim: vi um anjo que estava no sol. Automaticamente esse anjo é Jesus. Para estar no sol tem que ser mais poderoso do que o sol. E o mais poderoso do que o sol é o Criador do sol. Esse é Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Esse anjo é Jesus.
ele estava no sol e clamava com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, meus amados, aqui é um ajuntamento de todas as nações da terra que irão sitiar Jerusalém. E ali eles vão, Satanás vai induzir eles a ir para Jerusalém para destruir o Deus da Bíblia, destruir o povo da Bíblia e destruir a Bíblia. E então Deus, Jesus Cristo, vai interferir aqui, meus amados. É bom lembrar os irmãos que a batalha do Armagedon, ela não pode ser confundida com Ezequiel 38. Muita gente faz essa confusão. Ezequiel 38 é a grande batalha de Gog e Magog, que é a batalha da Rússia e seus aliados no início da grande tribulação, ou seja, no início dos 7 anos. E a batalha do Armagedon é uma outra batalha que será realizada no final da grande tribulação. Então é bom lembrar a todos que não é a mesma coisa, são dois eventos totalmente diferentes. Guerra de Gog e Magog é uma coisa no início da grande tribulação, no início dos 7 anos, que é o ajuntamento de nações juntamente com a Rússia, que vai atacar Israel. E a batalha de Armagedon é no final da grande tribulação. As nações que sobrarem, elas vão se reunirem em Jerusalém para destruir Israel. O próprio Deus, ele vai fazer isso, ele vai levar essas nações para o vale de Megido. Onde que está escrito isso, meus amados? Está escrito exatamente no livro do profeta Joel. No livro de Joel, o próprio Deus, ele vai levar essas nações para o vale de Megido. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei, versículo 2, congregarei todas as nações, ou seja, todas as nações da terra, todas as nações do globo que restarem no final da grande tribulação. O Senhor vai reunir essas nações, diz assim: e as farei descer ao vale de Josafá. Então elas descem ao vale de Megido ali em Israel. E ali diz a palavra do Senhor: e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel. Quem toca em Israel está comprando briga, está comprando confusão com o próprio Deus. Meu amigo, não toque em Israel. Se você odeia Israel, se você toca em Israel, você está comprando confusão com Deus. Deus ama essa nação. E ele não aceita que toque nessa nação. Diz a palavra do Senhor que Deus vai entrar em confronto com essas nações, a que eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então Deus não aceita repartir a terra de Israel. Essas nações que espalharam Israel pelos 4 cantos da terra vão ser cobradas. Isso é Armagedon, meus irmãos, Armagedon. Uma batalha terrível que, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 14, é uma batalha sangrenta. O capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse fala dessa batalha. É um derramamento de sangue tão terrível. No versículo 20 fala que o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Será um rio de sangue. A batalha de Armagedon, ela é um rio de sangue terrível. Um rio de sangue da altura da boca do cavalo, da altura do freio da boca do cavalo. Imaginem, meus irmãos. Imagina a altura desse rio de sangue com uma extensão de 1.600 estádios. Equivale a mais ou menos 150 quilômetros de rio de sangue. É uma distância daqui da minha cidade, Anápolis, até a capital federal, Brasília.
É terrível, meus irmãos, essa batalha. Será a batalha do próprio Deus contra Satanás. Satanás, ele vai convocar todas as nações para ir para Jerusalém para destruir o Estado de Israel. Satanás, ele vai incutir os reis, ele vai incutir os governantes para ir para Jerusalém. Diz a palavra do Senhor no versículo 19: "Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército." Então Satanás, o anticristo, ele vai convocar essas nações para destruir Israel no final da grande tribulação. Sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que Jesus chega e só dá um sopro. Aleluia! Jesus chega e ele só dá um sopro. Esse é o nosso Deus, esse é o Criador do universo, esse é o Deus poderoso, é o Deus Jeová Jiré, é o Deus proverá, é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Diz a palavra do Senhor: "E a besta foi presa e com ela o falso profeta, serão os primeiros habitantes do lago de fogo no final da grande tribulação. Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. E adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." Os primeiros habitantes, então, do lago de fogo no final da grande tribulação, a besta e o falso profeta do Apocalipse capítulo 3. A besta do mar e a besta da terra. E os demais, versículo 21, e os demais que estavam ali reunidos ali para atacar Israel, as nações ali, os ímpios ali, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Está vendo, meus irmãos? Todos ali que levantaram ali contra Israel vão morrer ali no final da grande tribulação. E as aves fartaram-se das suas carnes. É exatamente o que está acontecendo, como eu disse aos irmãos. Deus está levando as aves para Armagedon. Para Armagedon. Milhares de aves estão chegando no Vale de Megido. Estão se reproduzindo ali naquela região. Milhares de abutres estão ali se reproduzindo ali no Vale de Megido para a grande batalha do Armagedon, para que possa comer carne de cavalo e de seus cavaleiros. Em outras palavras, Deus está dizendo para essas aves: vai para Armagedon. Deus está dizendo para esses urubus do mundo todo que estão emigrando para lá, os abutres da África, Deus está dizendo: vai para Armagedon, porque lá vocês terão muita carne para comer de cavalo e de seus cavaleiros. Então, meus amados, o cenário está sendo montado para Armagedon. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Estejamos atentos, meus amados, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Surpresa. Então, acha que me conhece? Bem, pense bem. Satanás, Lúcifer, Beelzebub. Eu percorri a história usando muitos nomes e desta vez até o seu. Seu irmão, que foi apenas um instrumento que escolhi, um fantoche, preparado desde pequeno para fazer o trabalho braçal para mim. Adeus.
Eu convoco os poderes das trevas. Ergam-se, forças do mal. Ergam-se e destruam todos que se opuserem a vocês. Ergam-se. Sou eu, seu Senhor, quem ordena. Ergam-se. Vai morrer. Você vê? A maré virou. Ninguém pode me derrotar. Eu sou o poder. Eu sou o Senhor.
Você nos desapontou. Nós perdemos. Nós perdemos. É o fim. Você está acabado. Nazareno! 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 Você é o Senhor! David! David! O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15.